Se você procura um carro econômico, barato de manter e que seja resistente, nesse vídeo eu vou contar 5 motivos para te convencer que o Fiat Uno pode ser o carro certo para você. Fica aí! Tá curioso para saber os pontos positivos do Uno? Então, se você não conhece o Auto Repórter, seja muito bem-vindo, eu te faço um convite. Clica no botãozinho inscrever-se aqui embaixo desse vídeo e ativa também o sininho das notificações. Se tem uma coisa que o Fiat Uno carrega desde sempre, é a fama de ser um carro robusto, que aguenta condições de estradas que não estejam ideais. Isso se deve graças ao Mille, mas continuou com a nova geração. Ele é pau para toda obra, como as pessoas costumam dizer. Não à toa é usado como um veículo para serviço em diversas empresas, geralmente portando aquele kit com adesivo nas portas e pelo menos uma escada no teto. E olha que essa escolha não é à toa, tanto que na hora da manutenção o Uno prova isso. O compacto da Fiat não é um carro caro de manter. Nas revisões até 60 mil quilômetros, de acordo com o site da própria fabricante, o proprietário que optar pela rede autorizada vai gastar R$ 4.072. Vale ressaltar que são 6 revisões, uma a cada 10 mil quilômetros. Não é caro, uma vez que o dono do veículo vai poder contar com a mão de obra especializada e também garantia em peças e serviços. A revisão mais em conta, segundo o site da marca, é de 10 mil quilômetros ou um ano, que custa R$ 392 e contempla algumas coisas mais simples, como troca de óleo e filtros. Já a mais cara é a de 60 mil quilômetros, que inclui troca de correias dentadas, velas, óleos e filtros e custa R$ 1.404, o que não é um preço alto, considerando o fato de você usar peças genuínas e também uma mão de obra especializada. Inclusive, já deixa eu saber, você leva seu carro na rede autorizada de concessionárias ou em oficinas paralelas? Fala aqui embaixo para mim nos comentários. Em termos de dirigibilidade, o Uno não mudou tanto assim desde 2010, então quem já teve experiência com o modelo não vai notar lá grandes diferenças. O motor Fire, é verdade, fica devendo, mas é suficiente para o dia a dia. Uma das coisas muito boas que a Fiat trouxe para o novo Uno, mas que não é o caso desse modelo aqui que a gente está testando, é o motor Firefly. O motor 1.0 de 3 cilindros é muito bom, leva o carrinho muito bem, totalmente diferente desse 4 cilindros aqui, o Fire Evo. Esse motor tem 73 cavalos na gasolina e 75 no etanol, são 9,9 kg de torque no etanol e 9,5, se eu não estou enganado, na gasolina. Mas mesmo assim, apesar desses números serem bons, não são números ruins, na prática esse propulsor aqui ele já está no limite dele faz tempo, né? Porque querendo ou não, os anos foram passando, o motor Fire chegou aqui no Brasil em 2000, se eu não me engano, estreando no Palio. No Uno, ele foi estrear em 2002, já no Mille Fire, quando o Mille recebeu aquela gradezinha dianteira com o símbolo redondinho azul da Fiat. Olha só como ele anda. E nessa versão, a Attractive, a direção é hidráulica. E uma diferença bastante grotesca aí entre o Uno Firefly e esse aqui é que o Firefly tem direção elétrica, esse aqui não, a direção dele é apenas hidráulica. Se você pensa que é exigir demais de um carro desse tamanho, na hora de manobrar, por mais que a hidráulica ainda seja leve, pode ter certeza que faz uma senhora diferença. E outra questão é que essa direção aqui em velocidades um pouco mais altas, ela acaba ficando muito leve. Ao contrário da direção elétrica, que com o aumento de velocidade tende a aumentar também um pouquinho o peso dela. Outra coisa que nitidamente não mudou no Uno foi o acerto de suspensão voltado para o conforto. Ela é bem macia, mas isso sem dúvidas acaba deixando o carro molenga demais. Uma característica aí da Fiat nos anos 2000 até 2010 mais ou menos, que veio mudando mais recentemente com o Argo, que já tem uma suspensão um pouquinho mais firme. Mas pro dia a dia não é algo que chega a atrapalhar, mas se você for fazer uma curvinha um pouco mais forte, numa velocidade um pouquinho maior, com certeza você vai sentir o carro inclinando bastante. Uma coisa que pesa a favor do Uno são os faróis. Eles são potentes e iluminam bem à noite. Olha só a diferença entre a luz baixa e a alta.
Isso inclusive facilita bastante em viagens noturnas ou então quando você vai passar por aquela rua mais escura. Os retrovisores são grandes e ajudam a ver bem o que acontece ao lado do modelo. A coluna dianteira e a traseira são grandes e largas, isso dificulta um pouquinho a visibilidade, mas dentro do possível a visibilidade é boa, não tanto quanto no velho Mille, mas não chega a ser um ponto negativo. E vamos considerar que o uso do Uno vai ser mesmo mais na cidade do que na estrada. Os bancos são até confortáveis para um carro sem luxos, principalmente para quem não pretende passar mais do que 2 ou 3 horas por dia em deslocamento. A suspensão, aliás, como eu falei antes, ela passa a ser uma aliada do motorista por aqui. O carro acaba ficando macio e isso torna o Uno mais confortável durante a tarefa de andar pelas ruas esburacadas das cidades brasileiras. Então, se você precisa de um carro que te leve com o mínimo de conforto, o ar-condicionado, os vidros elétricos e também a direção hidráulica na hora de manobrar, já vão ser suficientes. Vale lembrar que a gente está falando de um Uno, que é um carro sem grandes luxos, mas que com certeza já tem algumas coisinhas para tornar os deslocamentos mais confortáveis. É claro, não dá para esquecer, a gente está falando de um Uno. O Uno é um carro simples mesmo, a gente vê isso no acabamento. Eu sinto até que eu posso falar com alguma autoridade do Uno, até porque eu já tive um novo Uno desses aqui, eu tive um Uno Way 2011, tive contato com um Uno dessa geração aqui, o Firefly 1.0 de 3 cilindros, e também tive contato frequente aí com o Mille, Uno Mille, aquele Millezão raiz mesmo, motorzinho Fire, o também chamado de botinha ortopédica quando chegou aqui no Brasil, né? E uma das coisas que não mudou é que o Uno continua um carro espartano. E a gente vê isso nas coisas simples, como o acabamento, isolamento acústico, que nesse carro aqui praticamente não existe. Eu gosto muito dessa via aqui, porque ela fica à beira-mar. Então eu consigo avaliar bastante o isolamento acústico dos carros. Além do barulho do ar-condicionado, dos pneus rolando, eu também consigo ouvir o barulho do vento. Talvez no áudio desse vídeo que você está vendo você não vai conseguir, mas para quem está aqui dentro do carro é bem nítido e dá para separar, dá para dividir aí exatamente, dá para notar o que é cada barulho, o que é o barulho dos pneus, o que é o barulho do ar-condicionado e também o barulho do vento. Consumo, sem dúvidas, é um dos principais atributos do Uno, até porque é isso que faz com que o modelo ainda seja procurado no mercado. Na avaliação feita pelo Auto Repórter, rodando no ano e para da cidade, com o ar ligado o tempo inteiro, ele registrou a boa média de 8,6 por litro no etanol. Melhor até que o registrado na tabela do Inmetro, que dita o consumo de 8 por litro no combustível vegetal. Na estrada, o modelo faz 9,4 por litro. Já com um tanque cheio de gasolina, são 11,6 em perímetro urbano e 13,4 por litro em rodovias com motor Fire, segundo o Instituto. Mas se por acaso você optar por um seminovo que tem um motor Firefly de 3 cilindros, pode acreditar que os números melhoram. Com tanque cheio de etanol, as médias são de 9,1 por litro na cidade e 10,6 na estrada. Já com gasolina, estes índices aumentam para 13,2 por litro dentro da cidade e 15,2 na estrada. Então, resumindo, consumo realmente é um ponto positivo a favor do hatch da Fiat. Se você gostou de saber sobre os 5 pontos positivos do Fiat Uno, então deixa aquele like como agradecimento. Se ainda não tiver inscrito, é só clicar no botãozinho igual a esse aqui embaixo do vídeo e ativar o sininho das notificações. Eu te vejo no próximo vídeo.